pessoal! Falaremos hoje sobre combinação linear, dependência e independência linear. Vejamos o que seria uma combinação linear. Bom, seja V um espaço vetorial real ou complexo, V1, V2 até Vn vetores de V, A1, A2 até An são os escalares, que se o espaço for vetorial real, esses escalares são números reais, e se o espaço vetorial for complexo, esses escalares são complexos. Então, o vetor da forma A1 escalar V1 mais A2 escalar V2 mais AN escalar Vn é um elemento também do espaço vetorial, que é chamado de combinação linear dos vetores V1 até Vn. O conjunto formado por todos os vetores de V, que são combinação linear desses vetores V1, V2 até Vn, que é descrito dessa forma, a gente pode denotar de duas maneiras, ou utilizando essa notação com o símbolo de maior e menor entre os vetores citados, ou entre colchetes, tá? Em geral, a gente utiliza mais essa primeira notação, mas todas as duas servem para representar o conjunto gerado por todas as combinações lineares desses vetores de V1 até Vn. Vou deixar como exercício para vocês provar que esse conjunto gerado pelos vetores que são combinação linear de V1 até Vn é um subespaço vetorial de V. Tá? Então, vocês vão ter que mostrar aquelas três condições, que o vetor nulo de V está nesse conjunto, que, dado dois elementos nesse conjunto, a soma permanece nesse conjunto e que a multiplicação de um escalar por um elemento nesse conjunto permanece dentro do conjunto. Com isso, vocês vão estar mostrando que esse conjunto, de fato, é um subespaço vetorial de V. Por este motivo, a gente chama esse conjunto, que é o conjunto de todas as combinações lineares de V1 a Vn, de subespaço gerado pelos vetores de V1 a Vn. Subespaço porque vocês vão mostrar que é subespaço e gerado por esses vetores porque qualquer elemento nesse conjunto é escrito como combinação linear desses vetores, ok? Vejamos alguns exemplos de subespaço gerado por um número finito de vetores. Sejam V o espaço vetorial real R3, Vzinho, um elemento do R3 que é diferente do vetor nulo do R3, e a gente quer saber quem seria o subespaço gerado por esse Vzinho. Ora, só tem um vetor que vai gerar esse subespaço. Então, por definição, esse conjunto é o conjunto de todos os múltiplos desse vetor Vzinho, né? Então, os elementos que estão aqui nesse conjunto é da forma A escalar V, onde A pertence ao conjunto dos números reais. Se você analisar direitinho, quem seria esse conjunto ao pé da letra? Seria a reta, né, no caso, que contém o vetor V, ou seja, ela passa pela origem do R3 e pelo ponto Vzinho, tá certo? Do R3. No segundo exemplo, a gente tem aqui V como sendo o R2, que é o espaço vetorial real também. E1 é o vetor com coordenadas 1, 0, E2 é o vetor com coordenadas 0, 1, e quer saber quem seria o subespaço gerado por E1 e E2. Então, eu afirmo que esse subespaço gerado por E1 e E2, na verdade, é o próprio espaço vetorial R2. Por quê? Porque a gente vai mostrar que, dado um elemento qualquer, um par ordenado aqui em R2, a gente consegue escrever esse elemento como um elemento desse conjunto aqui, ou seja, como combinação linear dos vetores E1 e E2. Por que que eu não preciso mostrar que esse primeiro conjunto está contido no R2? Porque, por definição, quem é esse conjunto aqui? Já é um subconjunto do espaço vetorial, que nesse caso é R2, onde cada elemento desse conjunto é uma combinação linear desses dois vetores, né? Então, por isso que eu só preciso provar que o R2 está contido nesse subespaço gerado por E1 e E2. Então, vamos lá. Dado um par ordenado qualquer, x e y, em R2, como é que a gente escreve esse par ordenado como combinação linear de E1 e E2? Bem simples, né? O par ordenado xy pode ser escrito como x vezes E1 mais y vezes E2. Se você somar, né, você vai ver que para esse primeiro vetor, você vai ter x0, par ordenado. Para o segundo, você vai ter 0y. Quando você soma, fica o par ordenado xy. Então, dessa forma, você mostrou que um par ordenado xy qualquer em R2 se escreve como combinação linear de E1 e E2. Por este motivo,
a gente pode afirmar que o R2 é o subespaço gerado por esses dois vetores, E1 e E2. No terceiro exemplo, a gente tem aqui as matrizes V1, que é uma matriz de ordem 2 por 2, dessa forma, e V2 é uma outra matriz de ordem 2 por 2, que tem essa característica. Aqui a gente está considerando o espaço vetorial como sendo o conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 2 e quer descobrir quem seria o subespaço gerado por essas duas matrizes aqui, que eu chamei de V1 e V2, certo? Então, quem seria o subespaço gerado por essas duas matrizes? Por definição, seria o quê? O conjunto de todas as combinações lineares dessas matrizes, né? Então, é só você fazer assim, ó. Seria os elementos da forma Azinho vezes V1, que é essa primeira matriz, mais a constante que você vai colocar, se vai ser A, se vai ser B, se vai ser A1, se vai ser A2, se vai ser A0, se vai ser A1, e depende, vocês escolhem. Mas tem que ser uma combinação linear, tá? Então, A vezes a primeira matriz, mais B vezes a segunda matriz. Quanto é que dá essa soma? Vai dar, na primeira coordenada, multiplica todo mundo por A. Na primeira parcela que eu falei, né? A segunda parcela, multiplica todo mundo por B. E aí a soma vai ser o quê? Vai ser a matriz 0A, 0B. Então, uma combinação linear dessas duas matrizes tem que ser dessa forma, onde A e B percorre o conjunto dos números reais. Por isso que o subespaço gerado por V1 e V2 eu escrevi dessa forma, que é o conjunto de todas as matrizes dessa característica aqui, em que Azinho e Bzinho pertencem ao conjunto dos números reais. Uma outra definição é o seguinte: se o espaço vetorial V ele puder ser escrito, ou seja, ele for igualzinho ao subespaço gerado por um número finito de vetores nele, então a gente chama esse espaço vetorial de um espaço vetorial finitamente gerado. Por exemplo, aqui no segundo exemplo, eu mostrei que o R2 é gerado por esses dois vetores, E1 e E2. Então, eu consegui mostrar que o R2 é um subespaço gerado por um número finito de elementos, que nesse caso são 2. Então, por esse motivo, eu posso afirmar que o R2 é um espaço vetorial finitamente gerado. Nesse exemplo 3, eu não mostrei que o conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 2 de fato é esse subespaço, até porque dá para ver que já não é. Por quê? Porque se você pensa numa matriz de ordem 2 por 2 em que o elemento dessa posição 1 ou 2, 1 seja diferente de 0, não pertence a este subespaço. Então, nesse terceiro exemplo, eu não posso afirmar que o conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 2 com entradas reais é esse subespaço, porque não é. Mas, se eu pensasse em outros dois vetores aqui, que tivesse variando a posição do 1, né? Veja que já apareceu a posição do 1 aqui na posição 1, 2, na posição 2, 2. Aí uma próxima matriz poderia aparecer na posição 2, 1. Uma outra matriz poderia aparecer 1 na posição 1. Aí os quatro vetores, que seriam essas quatro matrizes, aí eu poderia afirmar que elas geravam o conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 2, com entradas reais, porque tem como se mostrar isso, né? Que a gente consegue escrever uma matriz genérica de ordem 2 por 2 como combinação linear dessas quatro matrizes. Mas, então, por este motivo, eu posso afirmar que o conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 2 com entradas reais também é um espaço finitamente gerado, porque eu consigo um número finito de vetores que geram um espaço completo, ok? Bom, a próxima definição já seria sobre dependência e independência linear, tá? Então, vamos lá. Sejam V um espaço vetorial, pode ser real ou complexo, e V1, V2 até Vn são elementos de V. Então, a gente diz que o conjunto desses vetores é linearmente independente e abrevia como Li, ou ainda pode falar que os vetores de V1 a Vn são Li, se o que acontecer? Se uma combinação linear, qualquer combinação linear dos vetores V1 a Vn, dando o vetor nulo do espaço, implicar que esses coeficientes, que são os escalares de A1 a N, forem todos iguais a zero. Então, se isso acontecer, o nosso conjunto de vetores é
LI, ou linearmente independente. Caso exista algum coeficiente aqui entre esses AIs que seja diferente de zero, dando o vetor nulo, então eu vou dizer que o conjunto desses vetores de V1 a Vn vai ser linearmente dependente. Ou eu posso falar, em vez de falar no conjunto, eu posso falar nos vetores. Os vetores de V1 a Vn são LD. Então, recapitulando, eu digo que um conjunto de vetores no espaço vetorial vai ser LI se qualquer combinação linear desses vetores, dando o vetor nulo do espaço, implicar que os escalares que aparecem todos têm que ser iguais a zero. Se por acaso existir uma combinação linear desses vetores, dando o vetor nulo do espaço, em que algum dos coeficientes é diferente de zero, então eu afirmo que esses vetores de V1 a Vn são LD, linearmente dependente, tá? Então, o primeiro resultado da aula de hoje vai dar uma caracterização de espaço de vetor, de conjunto de vetores LD, tá? E depois a gente trabalha um pouquinho, né? Depois que a gente demonstrar esse teorema, a gente vai falar qual a outra caracterização que ele dá também agora em termos de conjunto LI. Então, o que é que diz esse resultado? Que o conjunto de vetores de V1 a Vn é LD se somente se um destes vetores for combinação linear dos demais. Vamos demonstrar? Como é um se somente se, a gente tem que provar a ida e a volta. Então, a gente vai começar supondo que o conjunto de V1 a Vn é LD e provar que algum desses vetores se escreve como combinação linear dos demais e depois a gente faz a volta. Supõe que algum desses vetores se escreve como combinação linear dos demais e prova que esse conjunto ele é, na verdade, LD, ok? Então, suponha que esse conjunto de vetores é LD. Então, por definição, existe algum escalar diferente de zero, digamos que seja J, tal que essa combinação linear dos vetores envolvidos dá o vetor nulo do espaço, certo? Então, essa combinação linear que dá o vetor nulo do espaço, a gente tem garantido, por esse conjunto de vetores CLD, que algum dos coeficientes é diferente de zero. Então, a gente está supondo, sem perda de generalidade, que esse coeficiente é o AJ. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar ambos os lados dessa igualdade pelo escalar 1 sobre AJ. Então, cada uma dessas parcelas vai ficar multiplicada por 1 sobre AJ e o lado direito também, tá? Lembrando que a gente já provou em uma das aulas passadas um teorema sobre espaço vetorial, que qualquer escalar multiplicado pelo vetor nulo do espaço, o resultado é o vetor nulo do espaço. Então, vamos lá. Para o lado esquerdo, quando eu multiplico cada parcela por 1 sobre AJ, vai ficar, para a primeira parcela, A1 sobre AJ V1, para a segunda, A2 sobre AJ V2. Na parcela correspondente ao VJ, que teria coeficiente AJ, fica AJ sobre AJ, que é 1, né? Então, só sobra a parcela VJ. Aí, a última parcela ficaria AN sobre AJ VN. E isso é igual, né? Como eu falei, 1 sobre AJ vezes, que seria escalar, né? O vetor nulo do espaço é o próprio vetor nulo do espaço. Ok. O que é que eu faço aqui? Agora eu vou tentar saber quem seria o vetor VJ. Então, para eu isolar aqui o meu VJ na minha igualdade, é só eu somar com o inverso aditivo de cada um desses vetores que aparecem do lado esquerdo. Então, o que eu fizer de um lado tem que fazer do outro, já que é uma igualdade, né? Então, quem seria VJ? O inverso aditivo de cada um desses vetores, a soma, né? Dos vetores que aparecem desse lado esquerdo, exceto o VJ, né? Eu quero saber quem seria o VJ. Então, VJ vai ser menos, que é o inverso aditivo desse vetor, A1 sobre AJ V1, né? O inverso aditivo desse vetor aqui, então, mais o inverso aditivo que seria menos A2 sobre AJ V2, né? Até o último. Mais o inverso aditivo de quem? De AN sobre AJ Vn. Então, eu consegui escrever o VJ dessa forma. Só que o que é que isso está mostrando para a gente, pessoal? Está mostrando que a gente conseguiu escrever um dos vetores desse conjunto inicialmente, que é LD, como combinação linear dos demais vetores. Não é isso? Então, não era isso que a gente queria provar?
Sim, porque a gente queria sair de que esse conjunto é LD e provar que um desses vetores se escreve como combinação linear dos demais. E foi o que a gente provou. Ó. Veja que eu tenho VJ como constante escalar V1, mais uma constante escalar V2, mais outra constante escalar V3, mais outra constante escalar Vn. Então, eu consegui escrever VJ como combinação linear dos demais vetores, então provei a ida. Vamos provar agora a volta? Então, por outro lado, se o conjunto de V1 a Vn é um conjunto, tá ok? Para algum J a gente tenha VJ escrito como combinação linear dos demais. Veja, lembra que a gente tinha que provar, né? A gente tinha que começar com um conjunto de vetores de V1 a Vn, em que um desses vetores se escreve como combinação linear dos demais. Então, eu estou supondo que o vetor que se escreve como combinação linear dos demais é o VJ, tá? Então, tá aqui, ó. VJ se escreve como combinação linear dos demais vetores, certo? Veja que eu pulei aqui o VJ porque é ele que eu estou dizendo que se escreve como combinação linear dos demais. Daqui, o que é que eu posso fazer? A ideia é passar todos os vetores para um lado só da igualdade. Então, para passar todos os vetores para um lado só da igualdade, falta só eu mexer no VJ, né? Então, é só eu fazer o quê? Somar o inverso aditivo de VJ em cada lado da igualdade. Então, quando eu somo VJ, o inverso aditivo de VJ desse lado, vai sobrar o quê? VJ mais o seu inverso aditivo dá o vetor nulo do espaço, que está aparecendo aqui, ó, o vetor nulo do espaço. Quando eu somo tudo isso com o inverso de VJ, né, vai aparecer tudo que eu já tinha, só que vai aparecer aqui no meio, somado com justamente o que eu somei agora, que foi o inverso aditivo de VJ. Só que percebam, eu tenho aqui uma combinação linear dos vetores V1 até Vn, que dá o vetor nulo do espaço, sendo que um dos coeficientes não foi zero. Obrigatoriamente, o coeficiente que acompanha o VJ é menos 1, que eu até chamei ele aqui de BJ. BJ igual a menos 1. Então, se eu estou mostrando que existe uma combinação linear dos VJs, de V1 até Vn, que dá o vetor nulo do espaço, mas um dos coeficientes não é nulo, então eu posso afirmar que esse conjunto de vetores ele é LD. E aí a gente conclui a demonstração do teorema. Sim, pessoal, existe uma forma equivalente de enxergar o teorema anterior. Vamos relembrar um pouquinho da lógica? A gente sabe que uma bicondicional do tipo P se somente se Q, você pode enxergar como duas condicionais, né? Que seria se P, então Q, se Q, então P. A gente sabe também que cada condicional é equivalente à sua contrapositiva, ou seja, se P, então Q é equivalente a se não Q, então não P, e se Q, então P é equivalente a se não P, então não Q. Quando eu faço a junção, que é justamente para obter a bicondicional, observe que eu tenho, ó, se não P, então não Q, mas também tem uma volta. Se não Q, então não P. Então, é como se eu tivesse o que aqui? A bicondicional não P, se somente se, não Q. Então, a bicondicional que eu tenho no teorema anterior pode ser enxergada, né, equivalentemente como a bicondicional resultante da negação de cada afirmação. Então, lá eu tinha um conjunto de vetores LD, que negar isso é equivalente a um conjunto de vetores CLI, né? Se somente se, lá eu tinha o seguinte, algum destes vetores for combinação linear dos outros. Negar isso é que nenhum desses vetores é combinação linear dos outros. Então, a gente já tem dois resultados. Um conjunto LD se somente se algum desses vetores for combinação linear dos demais, e um conjunto LI se somente se nenhum destes vetores for combinação linear dos demais, tá? Então, se eu dou, por exemplo, esse conjunto aqui, dos pares ordenados 1, 2 e 2, 4, já dá para descobrir que esse conjunto ele é LD, para afirmar, na verdade? Por quê? Porque eu consigo enxergar o par ordenado 2, 4 como sendo um múltiplo do par ordenado 1, 2. Então, já posso afirmar que ele é LD. No primeiro exemplo, eu tenho aqui V1 e V2, vetores genéricos do R2, e quero saber quando é que esse conjunto de vetores é LD. Então, pelo teorema anterior, né, só tenho dois vetores aqui, então esse conjunto vai ser LD se somente se um for um múltiplo do outro.
que significa que eles estão na mesma reta que passa pela origem do R2. Segundo, sejam E1 o vetor, o par ordenado 1, 0 e E2 o par ordenado 0, 1 do R2. Vamos mostrar que esse conjunto, na verdade, é LI. Por quê? Na verdade, independente de eu saber que ele é LI ou LD, eu vou utilizar a definição, que seria o seguinte: supor uma combinação linear dos dois, genérica, dando o vetor nulo do espaço, e tenho que descobrir quais seriam os valores dos escalares que aparecem aqui, A1 e A2, certo? Se esses escalares só puderem ser zero, é porque esse conjunto é LI. Se eles puderem ser diferentes de zero, né, um deles pelo menos, então o conjunto vai ser LD. Então, perceba que essa soma do lado esquerdo dá o par ordenado A1, 0 e aqui 0, A2. Quando eu somo, fica o par ordenado A1, A2, que tem que ser igual ao vetor nulo do R2, está aqui. Para esses dois pares ordenados serem iguais, cada coordenada correspondente tem que ser igual. Então, A1 tem que ser igual a 0 e A2 igual a 0 também. Então, eu descobri que os escalares da combinação linear obrigatoriamente têm que ser iguais a 0, então o conjunto é LI. No terceiro exemplo, eu tenho aqui um subconjunto de P2 de R, lembrando que P2 de R é o conjunto dos polinômios de grau no máximo 2, com coeficientes reais. E eu quero verificar se esse conjunto ele é LI ou LD. Então, eu suponho uma combinação linear dos vetores envolvidos, né? Os vetores são 1, x e x ao quadrado. Aqui é ao quadrado, tá, pessoal? Deixa eu consertar. Aqui era para ser em cima. Então, pego uma combinação linear dos três. Então, A0 vezes 1, mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado. E tem que dar igual ao vetor nulo do espaço. Só que o vetor nulo de P2 de R, quem é? O polinômio nulo. Então, é como se fosse 0 vezes 1 mais 0 vezes x mais 0 vezes x ao quadrado. Poderia colocar só o zero aqui do lado direito? Poderia, mas eu acho que talvez assim fique mais fácil de fazer a igualdade de polinômios. Então, porque aí eu comparo, né? Quem multiplica 1 desse lado esquerdo? A 0. E do lado direito? 0. Então, a 0 tem que ser igual a 0. Quem multiplica x do lado esquerdo? A1. Quem multiplica x do lado direito? 0. Então, A1 tem que ser igual a 0. Quem multiplica x ao quadrado do lado esquerdo? A2. Quem multiplica x ao quadrado do lado direito? 0. Então, A2 também tem que ser 0. Então, como cada coeficiente que aparece na combinação linear desses vetores tem que ser iguais a 0, então significa o quê? Que esse conjunto, na verdade, é LI, ok? Por fim, temos outro exercício aqui para, na verdade, perguntando, né, para a gente verificar se esse conjunto ele é LI ou LD. Então, a demonstração é do mesmo jeito, lembrar só o espaço que está sendo considerado. Aqui o espaço é o R4. E eu quero saber se esse conjunto de três vetores do R4 ele é LI ou LD. Então, eu começo como? Supondo uma combinação linear dos três vetores aqui, ó. Como eu falei, os coeficientes vocês escolhem a letra que vão utilizar. Aqui eu utilizei A, B e C, mas poderia ser A0, A1, A2, poderia. Poderia ser C, D, E, poderia. Então, as letras independem, tá? Então, fiz uma combinação linear dos três, dando o vetor nulo do R4, que é essa quádrupla aqui, composta com todas as coordenadas iguais a 0. E vou resolver o sistema que vai aparecer. Veja que desse lado aqui, ó, na primeira coordenada fica menos A mais 2B mais C, primeira coordenada. Na segunda, menos 2A menos B, e aqui 0, né? Então, menos 2A menos B. Na terceira coordenada, 0 mais 0 mais 0, 0. Na quarta coordenada, 3A mais 0 mais 0, então 3A. Isso tem que ser igual ao vetor nulo do espaço. Para que essas quádruplas sejam iguais, eu tenho que ter cada coordenada correspondente igual. Então, menos A mais 2B mais C tem que ser igual a 0, está aqui a primeira equação. Menos 2A menos B tem que ser igual a 0, segunda equação. 0 igual a 0, ok, terceira equação. E 3A igual a 0. Aí resolve. Vou começar de baixo para cima que está mais fácil. Se 3A é 0, é porque A é 0. Se A é 0, ó, isso fica 0. Esse outro A também aqui é 0. Então, sobra o que aqui? Menos B igual a 0 é porque B é igual a 0. Se B é 0, então o que sobra da primeira equação? C igual a 0. Então, os três escalares que apareceram na combinação linear
tem que ser zero, então esse conjunto inicial aqui do R4, ele é LI, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.